Bom dia, bem-vindos a mais um Olhar no Feminino. A energia vital é a força fundamental que se encontra em todos os lugares. É a energia que conecta e anima tudo. A energia vital engloba todas as energias de vida, assim como as suas diferentes qualidades e funções. É conhecida e estudada por várias culturas e civilizações, sendo vários os nomes utilizados para a identificar. Mas, de uma forma geral, ela é a energia da vida, sendo o seu cultivo, fortalecimento e equilíbrio a base de várias artes e ciências esotéricas. Bom, será este o tema hoje do Olhar no Feminino, na nossa rúbrica, que este mês vai para o ar mais cedo, por condicionantes quase profissionais. Bom dia, Ângela. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos os ouvintes também. Este mês, como eu estava a falar, vamos antecipar um bocadinho a nossa rúbrica, isto porque eu vou também viajar, passo aqui a publicidade ao voo da TAP, e portanto a nossa rúbrica teve que ser antecipada. Um pouquinho. Vamos falar de energia? Sim, mas essencialmente na vertente de tentarmos trabalhar a nossa energia. Exatamente. Eu estive aqui nesta introdução a definir um bocadinho o que era a energia vital. Que também já falamos num programa anterior, de energia universal ou energia vital. Exato. E se calhar era por aqui mesmo, Ângela, que poderíamos iniciar o nosso tema, não é? Sim. Recordar o que é a energia ou energia vital. E as suas fontes. Exatamente. Também, neste caso. Quando falamos sobre energia vital, que nós fizemos um programa sobre isso, aliás, fizemos um programa também em que comparamos as diversas qualidades de energia, porque normalmente as pessoas estão mais, no seu conceito de energia, está mais associada à energia elétrica ou outras fontes de energia que usam, proveniente, por exemplo, dos combustíveis. Pronto. Neste caso, nós vamos nos centrar uma vez mais muito na energia vital ou energia universal. Na altura falamos que havia várias fontes de energia a que nós podíamos recorrer. Uma delas é o Sol, que é uma das fontes que é também indicada pelos médicos, não é? Que eles reconhecem como uma fonte de energia. Vitamina D? Sim, que ajuda ela na depois, vitamina D também? Sim, porque o corpo não tem a facilidade de sintetizar essa vitamina, ela precisa da ajuda do sol. Sozinha não consegue. Assim como, por exemplo, para sintetizar a água, a precisa da gordura. Portanto, precisamos de ingerir gordura. Não adianta ingerir alimentos só com vitamina A, porque depois precisamos da componente da água, da gordura para dissolver essa vitamina. Neste caso, então, voltando atrás, temos então como fonte de energia universal o Sol, temos o sono, portanto é uma fase do dia em que nós temos obrigatoriamente que descansar. Pois, nós hoje estamos aqui cheios de sono. Exato, nós estamos um bocadinho mais moles, pode ser que seja do tempo também, como ficou mais fresquinho. Entretanto, para além do sono, também convém referenciar que há pessoas que precisam de mais horas de descanso e outras de menos, portanto, isso convém ser respeitado. Pois isso é importante, Ângela. Eu acho que, se calhar sublinhávamos isto aqui. Acho que as pessoas hoje em dia vivem num stress tão grande que descuidam uma das coisas que mais energia nos dá, não é? Exatamente. Que é o sono. Que é o sono. E também, como estão tão aceleradas no seu processo de vida, não conseguem parar para pensar e perceber o que é que elas precisam. Haverá pessoas que precisam de 7, 8 horas de sono, não é? Eu incluo-me lá direitinha, sem tirar nem pôr, de preferência 8, e haverá outras pessoas que com 5, 6 horas estão bem. Portanto, há que ver também essas necessidades. E para isso é preciso que nós tenhamos tempo para parar e para escutar o nosso corpo. Não é? Claro. Para percebermos, afinal, que necessidades é que este corpo tem. Porque ele também tem as suas necessidades. Para além, então, destas 3 fontes de energia, sol, sono, respiração, também, que vamos falar um bocadinho mais à frente, detalhadamente, e também a alimentação. Portanto, eu, quando nasço, e à medida que vou crescendo, tenho determinadas características energéticas, mas essas características energéticas podem ser trabalhadas. E porquê que é importante nós trabalharmos a nossa energia? Porque, não é? As pessoas podem pôr essa questão, o porquê de trabalharmos a nossa energia. Muitas das vezes nós atraímos pessoas, atraímos situações, vemos-nos envolvidos em coisas que aparentemente não têm nada a ver connosco,
e perguntamos porquê. Porquê que eu atraí aquelas pessoas, ou porquê que eu atraí aquelas situações, ou pronto, enfim. Nada é coincidência, portanto. Exatamente, nada é coincidência. Portanto, as coisas têm um propósito, todas elas têm um propósito. E como eu já falei aqui também em programas anteriores, nós temos uma espécie de um ímã no centro do peito, que ele faz a função do ímã de uma maneira geral. Portanto, digamos que somos energia, temos ali um centro magnético, um campo magnético, que atrai energias semelhantes, não é? Uhum. E então, se eu trago em termos energéticos um determinado registro, ou se eu tenho em termos energéticos um determinado registro, eu vou atrair pessoas com aquele registro também, energético, não é? Energético também, não é? E daí, muitas vezes, resultarem dissabores grandes na nossa vida. Porque não conseguimos perceber porque é que atraímos, imagina, um pai autoritário, ou um marido autoritário, ou uma irmã com a qual temos imensos problemas, ou uma amiga que nos trai, ou um marido que nos trai, pronto, enfim, uma data de situações. Para também, pode também acontecer outra coisa, que é, nomeadamente o caso das doenças, desenvolvermos determinado tipo de doenças. E às vezes também há famílias que nós dizemos, porque geneticamente há uma predisposição para aquele tipo de doença. Eu dizia que, energeticamente, há uma predisposição para um determinado tipo de doença. De problema, não é? Exato, porque há ali um registro energético e isso será depois... poderemos ter a oportunidade de falar um pouco melhor quando falarmos mais à frente. Podemos já adiantar um bocadinho. Sim. De um programa que vamos ter mais à frente, que é quando falarmos de vidas passadas. Portanto, quando nós entendemos a próxima isto, rúbrica, não é? Exato. Quando nós entendemos isto já com um conceito mais alargado, fica mais fácil perceber o porquê de muitas vezes trazermos estes registros. Uhum. Isto tudo a propósito da necessidade ou do porquê que nós devemos trabalhar a energia. Há uma outra situação também que nós falamos aqui quando falamos no programa das visualizações, não é? E das afirmações, de que nós deveríamos sempre fazer pensamentos positivos, reforçar isso com afirmações e reforçar também exatamente com as visualizações, mas que por vezes nós próprios sabotávamos os nossos processos de evolução. Uhum. Ou seja, há um registro qualquer, ou pode haver um registro qualquer dentro da pessoa, que pode vir da infância, pode vir da adolescência, ou poderá vir até de uma fase anterior, que quase boicota aquele processo. Imagino que eu estou a fazer uma visualização e uma afirmação, as duas coisas em conjunto, melhor ainda, para reforçar a minha autoestima, não é? Mas dentro de mim eu tenho uma data de lembranças, por exemplo... que condicionam, não é? Exato, da infância ou da adolescência, em que fui, de certa forma, posso ter passado por situações em que a minha autoestima foi altamente desvalorizada. Até posso ter passado por situações em que fui ridicularizada, por exemplo, não é? Porque às vezes há situações até entre os jovens ou entre as crianças. Hoje em dia estou-me a lembrar, por exemplo, muito do problema do bullying, não é? Uhum. Em que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente atrai um grupo de pessoas que vão exercer poder sobre ele, que muitas vezes chega à violência física, claro. Não é? Então, se eu numa fase posterior vou tentar fazer afirmações ou visualizações no sentido de me trabalhar em relação à autoestima, isso só não vai chegar se eu tiver um registro desse tipo. Não vai chegar, porquê? Porque energeticamente o registro não está só em termos daquilo que eu me lembro. Houve mesmo um registro ao nível energético, porque aquela situação gerou uma energia. É quase como existir a necessidade de termos que limpar. É mesmo limpar, é mesmo dissolver essa energia, transmutá-la, transformá-la em algo melhor. E a visualização e a afirmação por si só podem não chegar. Uhum. Aliás, nesses casos, normalmente não chegam. É preciso outro tipo de terapias, é preciso muitas vezes uma terapia regressiva, em que se vai novamente àquela situação e que se visualiza, se tenta perceber e se tenta dissipar aquela energia. Portanto, é quase como se a dissolvêssemos. Vamos transformá-la em algo, vamos pôr consciência, vamos analisar aquela situação sobre outros pontos de vista e outros parâmetros,
e vamos tentar percebê-la de uma outra forma. E ao pôr consciência, a pessoa ultrapassa aquela situação. Porquê? Porque energeticamente consegue realmente... É um nó energético que está ali. Consegue desfazê-lo. Pronto. Então, o trabalhar a energia é muito importante. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, porque eu leio muitos livros de autoajuda, porque eu faço muito isto, eu faço muito aquilo, ou pratico muitas atividades que já estão muito ligadas às áreas da meditação, né? E não consigo. Não consigo porque está tudo muito no registro mental. Não é? Não há um trabalho realmente mais profundo em termos energéticos. Mas as pessoas também têm muita dificuldade em compreender o que é isto de energia, não é? Não é palpável. Exatamente. Quanto mais duvidamos, mais difícil depois se torna trabalhar estas coisas, não é? Exato. Quanto mais duvidamos, mais exercemos controle. Exato. Os ouvintes do Facebook... Ainda ontem eu pus lá da Alexandra Solnado, é um texto da Alexandra Solnado, do livro Luz, que tem a ver exatamente com o controle, não é? Que faz a comparação com o grão de areia. O grão de areia vai para onde o vento o levar e não exige nada, não questiona nada, ele só vai. Não é? E nós não, nós estamos consecutivamente a exercer controle. Claro que quanto mais controle exercermos, pior é. Estávamos há pouco a falar de que energeticamente podemos desenvolver doenças e energeticamente podemos inclusivamente fazer como esta nova doença do século XXI, que é a depressão. Exato. Não é? Se houver um trabalho energético por detrás, aliás, uma compreensão do que é a energia, podemos estar a dar um passo pequeno para... Grande. Na minha opinião, muito grande. Para começarmos a resolver o Na minha opinião, o problema. Muito grande, exatamente. Porque assim, a Manuela deu aí um exemplo, para mim é dos exemplos mais fundamentais e atuais. Eu lembro-me que já usei esta comparação num programa qualquer atrás. Com todas as coisas boas ou más que nós possamos atribuir à Igreja, durante muito tempo ela teve um papel fundamental no homem, portanto, na vida do ser humano. Porquê? Porque havia um tempo que as pessoas reservavam para estar com elas, ou para ir a um lugar qualquer de culto, que não era necessariamente preciso rezar nem ir à missa todos os dias, mas onde as pessoas encontravam paz e encontravam equilíbrio. A depressão é o quê? É realmente o vazio que que está dentro das pessoas. Qualquer pessoa que já tenha passado por um processo de depressão sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. É uma coisa, eu tive uma altura, uma vez que andei para aí 2 meses ou 3 num processo desses, que foi um pavor, era uma coisa horrorosa, aflitiva. Quase então, incontrolável. De manhã, é um vazio, uma coisa que não tem explicação sequer, não é? Pronto. E depois o que é que normalmente se faz? É medicar aquela pessoa para ela não ter consciência quase daquilo que tem. É isso mesmo, é não ter consciência de. Exatamente. Portanto, não sabe, acaba por andar ali por ver andar os outros, não é? Pronto. E então anda adormecida e não tem consciência daquele buraco. Esse buraco, todos nós acabamos por o ter, à partida que nos vamos desligando da nossa componente espiritual. Porque por mais focados que nós estejamos no exterior, o que é que acontece? Nada nos vai completar como nós achamos que vai. Nós achamos que se tivermos uma relação amorosa que vamos encontrar no outro tudo o que nos falta. É mentira. Porque vai chegar a um ponto que isso não vai acontecer. Nós achamos que se tivermos um filho, ele nos vai preencher a 100%. É mentira, porque eu acho que deve ser das coisas mais importantes para as pessoas, até porque a dor da perda, e a Manuela sabe muito bem disso, deve ser uma coisa, brutal, mas de qualquer das formas, ela não vai preencher a 100% a vida de ninguém. Claro. Não é? Nós achamos que se tivermos uma nova casa, ou que se formos de férias para acolá, ou se comprarmos uma joia, ou se tiver... Enfim, nós achamos uma data de coisas que estão fora... Mas nós tentamos muachas vezes substituir, não é? Estamos sempre a fazê-lo. Sempre a substituir as coisas, não é? Sempre a fazê-lo. Porquê? Porque elas não nos devolvem aquilo que nós procuramos. Nós estamos sempre a achar que no exterior vamos buscar aquilo que nos falta para nos preenchermos. E isso é uma pura mentira. Porque isso não acontece. Claro que haverá pessoas que sentem mais rápido na sua vida essas necessidades e têm mais dificuldade em ultrapassá-las. Depois isso é uma questão de energética que tem a ver com as características de cada um, não é? Que cada um traz e com as coisas que cada um traz também para viver. Mas, de qualquer das formas, é
falso. Não é. Quem começar a perceber um bocadinho como é que estas coisas funcionam, e estes programas servem exatamente para isso, nós temos que entrar em contacto connosco, temos que perceber que buraquinho é que temos aqui dentro, que vazio é que cá está, e não podemos preenchê-lo estando com os outros, falando com os outros constantemente ao telemóvel, seja como for, ou com coisas materiais. Nós temos que preencher isso com algo maior. E esse algo maior está nesta vertente espiritual. É aí que nós encontramos. Desculpem. Então, durante algum tempo, a Igreja fez um pouco, sem se aperceber e sem nos apercebermos, se calhar, fez um pouco este papel. A partir do momento que as pessoas se desligaram desse fio, não é? Ou dessa ténue ligação, por causa de outros objetivos que são materiais, do mundo material, a maior parte das pessoas perderam isto, porque ou espiritualmente a pessoa já vem, mesmo até que de uma forma inconsciente, muito resolvida internamente e com a consciência de que tem que ir até um jardim, que tem que contemplar o mar, quer dizer, que tem que fazer estas atividades para contrabalançar o seu dia-a-dia, não é? De stress. Ou então, pura e simplesmente, se perde. Até porque o mar, o jardim, as flores, as árvores... São processos contemplativos. E têm um enorme poder energético, não é? Exatamente. Eu não sei se foi com a Ângela que esta informação me foi dita, mas alguém me dizia que a árvore é o objeto ou o ser vivo que mais energia transmite. Que se sentarmos debaixo de uma árvore, abraçar uma árvore, ou estar simplesmente encostado a uma árvore, que estamos a receber uma enorme fonte de energia. Eu acho que a maior dificuldade, e acho que o olhar tem vindo, nos nossos programas, tem vindo um bocadinho até a alertar para esta forma de procurarmos a nossa saúde, não é? Exato. Que é... muitas vezes a nossa medicação, vamos lhe chamar assim, não é? Está logo ali ao nosso lado, sempre. Não na caixa do fármaco, está sempre. Mas ali ao nosso lado, não é? Respirando o ar, comendo de forma equilibrada. Isto não quer dizer que eu seja apologista de que os médicos não são precisos ou de que os medicamentos não são precisos. Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que a medicina, a chamada medicina preventiva, passa por isto também, percebe? Não é? Passa por nós termos uma vida mais saudável no dia-a-dia. E para além do saudável, que é o não comer gorduras ou fazer exercício físico, não é? Passa também por sabermos trabalhar o nosso lado espiritual, que é a grande lacuna do nosso mundo atual, não é? Portanto, nós às vezes dizemos, porque há uma carência de valores, há uma carência de conceitos... porque há uma carência espiritual muito grande. Sem dúvida. Às vezes, muitas vezes, e quem nos está a ouvir, se calhar identifica-se com isto que eu vou dizer, há aquela questão de conhecermos alguém e esse alguém dizermos e afirmarmos o meu santo não cruza com o dele, ou sentirmos que aquela pessoa afetivamente ou de forma empática não nos diz, não há empatia. Há alguma coisa que nós rejeitamos. Exatamente. Estamos no registro energético. Acho que este é o melhor exemplo que se calhar podemos passar aqui, não é? A energia é isto, muitas vezes, num primeiro contacto, sentirmos que alguma coisa não nos aproxima ou nos afasta de quem nos estamos a conhecer. Esse é um bom exemplo, é uma forma de nós vermos como é que podemos começar a conduzir a nossa vida de uma forma mais intuitiva. Quando se fala de uma forma mais intuitiva, é de algo que não precisa de ter uma consciência física, sólida, material. Porque o nosso foco é apenas naquilo que é palpável, que se vê, que se toca, não é? E existe muitíssimo mais coisas para além daquilo que nós vemos. Então tem que haver uma sensibilidade maior que nós trazemos intacta quando nascemos e que vamos perdendo à medida que vamos crescendo por causa de toda a pressão do exterior, da educação, da sociedade, de todas estas regras e todos estes parâmetros que são necessários para vivermos em conjunto, mas que nós não podemos também descurar que tem que haver um equilíbrio. Eu costumo dizer que tem que haver um equilíbrio entre o céu e a terra, ou seja, entre aquilo que nós não vemos, daquilo que não é palpável, mas que nós, se quisermos, conseguimos
tendo uma percepção de que as coisas também funcionam no plano da energia, no plano do invisível, daquilo que não tem formas. E esse é sempre aquele plano que nos traz as decisões mais acertadas, as atitudes mais certas. Pronto, é esse que conduz a nossa vida, porque no outro nós vamos nos perder. E tanto é que nos vamos perder que nós vemos como é que está o nosso mundo atualmente, os nossos políticos não se entendem, as pessoas... Por exemplo, esta questão do fundo de desemprego. Esta questão do fundo de desemprego e de haver muita gente desempregada, de não haver empresas e das empresas fecharem, então, se cada um começar a tentar perceber quem é e o que veio cá fazer, nós rapidamente... encontramos a solução, não é? Isso, punhamos este país ou o mundo a funcionar como deve ser. Se cada um se empenhar em perceber qual é a sua energia, porque é esse o propósito deste programa hoje, é trabalharmos a nossa energia, ver o que é que tem que trabalhar dentro de si, ver quais são os seus objetivos em termos daquilo que gosta de fazer e não ir para um emprego do Estado porque era um emprego seguro, ir para um banco porque esse é que era um bom emprego, também era seguro. E aliás, vê-se agora que nem uns nem outros são seguros. Sim, hoje em dia nada é seguro. Exato, não é? porquê? Porque as pessoas foram sendo canalizadas por questões e foram sendo enquadradas na sociedade apenas por questões do foro comercial ou do foro económicas. Não foram materiais, sendo... mais uma vez, não é? Exatamente. Não foram sendo orientadas segundo as suas vocações. Há pessoas que nascem com a aptidão de ser sapateiros, outros médicos, outros historiadores, outros engenheiros, outros... Pronto, cada um tem o seu lugar na sociedade. Agora, o que nós não podemos querer é que alguém que veio com a vocação para ser, sei lá o que vá depois ser médico, ou vá ser engenheiro, ou vá ser outra coisa qualquer. Energeticamente já está a partir de um princípio errado, não é? Porque não está a respeitar a sua essência. Nós depois, quando mais para a frente tivermos a oportunidade, espero eu, de falar sobre a astrologia, nós vamos perceber que é fácil nós percebermos, através desse método, se a pessoa está enquadrada na profissão que está a seguir e naquela via que está a seguir ou se não está. Portanto, e isso depois faz toda a diferença. Ângela, porque nós já falamos disto aqui muitas vezes, não é? Na teoria da nossa missão. Enquanto todos nós trazemos um propósito ou uma missão. Exatamente. Se não estivermos a exercer a nossa missão de forma clara, consciente e serena, voltamos ao registro da energia, não é? É por isso que depois, energeticamente, parece que o mundo se volta contra nós. Vamos atrair situações complicadas, vamos acabar muitas vezes por perder o emprego. Enquanto lá andarmos, vamos ser infelizes e vamos muitas vezes fazer a vida dos outros infelizes, ou dos colegas de trabalho, ou de quem vive connosco em casa. E, em última análise, vamos depois acabar por atrair doenças também. Porquê? Porque a doença não é mais do que a manifestação física de um problema energético. Exatamente, de um registro qualquer, de um problema qualquer energético que não foi bem vivido, que não foi bem assimilado, portanto, que criou insatisfação, se é que podemos dizer assim. Sim, sim. E que com o acumular das situações, não é? Que foi hoje uma, amanhã outra, depois outra, ao final de anos, acabou por originar um problema físico. Portanto, digamos que é a última mensagem que o corpo envia, não é? Ou a última mensagem, se quisermos dizer, é exatamente o ultimato. É depois já a manifestação física da doença. Mas antes houve algo, em termos energéticos, que se foi acumulando, até que chegou àquele culminar. Claro. Nós estávamos aqui hoje a dizer que é importante trabalhar a energia, não é? E nós temos algumas fontes de energia. A Ângela até já nomeou logo bem no início, que se calhar poderíamos falar um bocadinho de cada uma delas para perceber como é que elas nos podem ajudar a trabalhar. Uma das formas de trabalharmos a energia é a respiração. Exatamente. Portanto, mas aqui que me perdoem as academias e esses espaços assim, é que se é apenas um trabalho de respiração muito mental, não funciona. Acaba por não ter grande... Ele vai funcionar porque vai ativar hormonas, mas depois vai criar dependência. Muitas vezes nós vemos pessoas que vão ao ginásio e que dizem que já não passam sem ir ao ginásio. Verdade. Portanto, isto tem que haver aqui sempre um equilíbrio. Eu não estou a dizer que os ginásios não são precisos ou que fazem mal. Não tem nada a ver com isso. Sim, o ginásio é uma componente, não é? Exato. O que eu estou a dizer é que tem que haver um equilíbrio. Então, em termos de respiração, tudo quanto seja uma respiração longa e profunda, ou seja...
Inspirar vagarosamente pelo nariz, de forma a que o ar chegue à barriga. Portanto, ele tem que passar pelo tórax, tem que passar aqui pela zona das costelas e tem que preencher bem a barriga. Observem um bebê a dormir, que ele levanta aquela barriga. Nós respiramos mal nesse sentido, não é? Nós não sabemos sequer respirar. Em vários casos. Porque nós enchemos o tórax. Nós fazemos a respiração até meio. Até ao diafragma. Exatamente. Vem até aqui esta zona, diafragma final da externo, e não passa dali. Então depois temos dores de cabeça, temos problemas de contraturas aqui na zona superior do corpo, às vezes até temos outros problemas relacionados com o excesso de ar em zonas do corpo que não são as mais adequadas. Estômago, por exemplo. Pronto, exatamente. Portanto, nós fazemos meia respiração. Se é que lhe podemos... Sem nos apercebermos, não é? Estamos assim neste compasso. Então, não. Quem quiser perceber isto melhor, observa um bebê a dormir. Ele inspira, levanta aquela barriga toda e depois, ao expirar, ao enviar o ar para fora, ele começa por esvaziar o fundo da barriga, vai subindo, até que vem trazendo o ar todo cá para fora. Pela boca, não é? Pela boca. Ou pelo nariz. O ideal até é fazermos a respiração, porque a respiração nariz-boca às vezes trabalha outras coisas que não são as adequadas naquele momento. Sim, e o nariz tem uma função muito específica, não é? Na respiração. Limpa o ar, aquece o ar. Portanto, já descobrimos aqui hoje que não sabemos respirar. Estamos a um passo de até poder não respirar. Manuela, isto agora é uma dica para si, desculpe lá. Tinha que sobrar para mim hoje. Quando estiver muito estressada com aquelas mensagens que envia, está a ver quais estão. Que se dinamiza no Facebook. Exato, está a ver quais estão. Então pare. Como eu costumo dizer às vezes à minha mãe em relação ao andar, pare, escute e olhe. Não sei. Antes que sejamos apanhadas pelo comboio. Pare e comece a fazer alguns exercícios respiratórios. Não é preciso muito, devagar ao princípio, porque quando estamos assim numa altura de muito stress, se também fazemos logo uma respiração demasiado profunda, ou seja, enchemos muito, podemos ficar um pouco tontos. Portanto, devagar ao princípio e cada vez mais levar mais ar até à barriga, até conseguirmos enchê-la completamente, mas de uma forma muito lenta. Há pessoas Podemos fazer pela boca a primeira vez ou a segunda para mandarmos bastante, mas depois, entretanto, acalmarmos-nos. Há pessoas com quem eu tenho partilhado este tipo de, que é a chamada respiração diafragmática, não é? E dizem que não conseguem. Consegue. A dificuldade, para sublinhar aquilo que estávamos a falar, a dificuldade é precisamente essa, é que nós não temos consciência que respiramos. Exatamente. Nós respiramos de forma tão espontânea que nem nos apercebemos que respiramos. O nosso corpo não passa sem esse oxigênio. Não evidente. É? Porque a respiração vai levar o oxigênio aos pulmões, que depois o vai levar para o sangue e para as células e por aí fora, não é? Quer dizer, isso é fundamental. Portanto, a deixa que o olhar deixa aqui hoje é esta mesmo, é a respiração calma, através profunda, tranquila, serena, e sempre que estiver nessas, imagine que tem um problema qualquer no trabalho, que vou andar de avião. Ou, por exemplo, também. Mas quantas situações há do dia-a-dia que nós levamos assim com um baque qualquer que não estávamos à espera? Então, a primeira coisa a fazer, muitas vezes, até vamos a uma casa de banho, se for um sítio público, para estarmos mais centrados em nós e mais à vontade, porque às vezes não estamos em casa, não é? Quer dizer, ou estamos num espaço de trabalho que está com outras pessoas, nem que seja uma casa de banho, paramos um bocadinho, centramos-nos um bocadinho aqui no centro do peito, na zona do coração. Ok, vou começar a respirar lentamente. E dilatar o ventre, não o peito, não é? Exato, é levar o ar até à barriga, dilatá-lo mesmo como o bebê faz. As primeiras vezes menos ar, ir aumentando a quantidade, porque pode ficar um pouquinho tonto, não é? Porque é normal. Ângela, e podemos aqui deixar já esta mensagem de que, porque eu já fiz com o acompanhamento de uma psicóloga amiga, que me ajudou inicialmente a aprender a fazê-lo, e realmente os segundos após as primeiras inspirações... É uma diferença muito grande. Há um relaxe muito grande. Eu já dei formação profissional em empresas, eu lembro-me, nomeadamente até no último curso, na última empresa onde estive,
eu dei esse conselho e elas passaram a fazer isso mesmo durante o horário laboral. E dizem que realmente elas próprias, sem grande pessoas que trabalham nas máquinas, sem grandes conhecimentos, digamos assim, rapidamente conseguiram entrar no processo. Portanto, esta será uma das... A questão da respiração é extremamente importante. Depois ela pode ser complementada com outro tipo de atividades. Mas é extremamente importante que as pessoas comecem a fazê-lo e também comecem a ter noção de que é preciso que o ar que respiram, o ar das suas casas, o ar do local onde trabalham... Seja limpo. Exatamente. Seja um ar o mais puro possível, o mais descontaminado possível, porque, pronto, vivendo numa cidade é sempre difícil, ou numa zona industrial, onde quer que seja. Mas... nessa altura, procurem também ter o cuidado de chegar de manhã ao emprego e perceber se aquele ar ali está viciado, se é preciso abrir uma janela, se é preciso fazer circular o ar, porque eu, às vezes, é uma coisa que me passa, que faz com que eu fique irritadíssima. Quando, às vezes, chega a um sítio qualquer, um local, às vezes, até de público, em termos de finanças, ou outro espaço qualquer, um hospital, quer que seja, e aquele ar, quer dizer, chegou-se ali de manhã e ninguém teve o cuidado de pensar em abrir 2 ou 3 coisas só para fazer ali uma ventilação, fazer uma reciclagem e depois, ok, temos que fechar porque pode esquecer, somos muitos e depois pode haver uma sala. Pronto, mas tem que haver alguém que tenha este cuidado que as pessoas não têm. E em casa também não têm. Eu sei. E está provado que um ambiente fechado é suscetível, torna-nos suscetíveis a dor de cabeça, a desconcentração, a doenças, a tudo. Portanto, não há dúvida. É um ar saturado. Não é? Respirar de forma pura o mais que pudermos. O mais que puderem, depois fazer passeios também, ir a locais onde o possam fazer. Portanto, esta é uma primeira forma de trabalhar a nossa energia. E agora vem a alimentação, não é? Exato. Portanto, a alimentação é outra das coisas que é extremamente importante para as pessoas trabalharem a sua energia. E as pessoas, a maior parte das vezes, também não sabem disto. Nós somos o que comemos. Exato. Nós somos o que comemos em termos... Essa mensagem é muito vinculada em termos das doenças que nós possamos desenvolver. Exatamente. Portanto, em termos da saúde física do nosso corpo. Mas também a saúde que está por trás da física, a saúde energética, se é que podemos usar ou a qualidade energética, é a que está por trás. Mas o chocolate, Ângela, não se inclui aqui. Ele tem uma boa energia, o chocolate. É sim, Dona Manuela. Eu vou aproveitar para lhe dar na cabeça outra vez, porque eu sou muito mázinha. Com peso, conta e medida. Sabe o que isto é? Ainda estou a aprender, a fazer um esforço. Quando eu estou numa fase em que tenho muita necessidade de doces, se eu olhar para a alimentação, de certeza absoluta que estão lá a faltar vegetais e estão lá a faltar frutas. Porque o doce deve ser o mais natural possível. Então está lá a faltar, de certeza, a sopinha de legumes, com a cenourinha e tal, não é? Já estou aqui a fazer umas caras feias. Pois, mas sendo muito bem feita, com vários legumes, fica muito boa. Não me diga que não fica, porque fica. E depois, as frutas, que é outra forma de nós darmos um açúcar natural ao meu organismo. E são fontes de energia muito, muito, muito boas. Porque se os vegetais forem comidos crus, são logo uma fonte direta, não é? Porque não foram alterados. E isso vamos também falar daqui a pouco um bocadinho. E se, portanto, não foram manipulados de maneira nenhuma. E as frutas, também, de uma maneira geral, nós comemos-las cruas, exceto quando cozemos uma maçã ou isso, não é? Mais no inverno até. Portanto, são formas diretas de recolhermos a energia vital sem ela ter sido adulterada, sem ela ter levado nenhum processo que a adulterasse. Então, quando eu estou com carências ao nível do açúcar, é também o meu corpo físico está a dizer que se calhar eu estou a fazer uma alimentação pobre em açúcares, porque eu também preciso. Então, em vez de eu ir logo a correr ao chocolate, porque o chocolate é a bomba que faz o efeito direto. Portanto, ou o bolo com muito creme, portanto, é um açúcar de assimilação rápida, exatamente, por ser muito refinado. É de assimilação rápida, portanto, dá um efeito rapidíssimo.
não é? Claro. Sentimos logo o efeito. Então, em vez de eu estar a comer a tablete de chocolate toda, não, eu digo assim, ok, eu até gosto muito de chocolate e quero comer um bocadinho, mas antes vou comer uma peça de fruta. E Depois passa à vontade de comer não chocolate. Não passa logo. O que ela vai fazer é que, com que a gente não... O açúcar da fruta vai levar mais tempo a ser... assimilado pelo organismo e vai manter a necessidade, a vontade do açúcar, vai saciar o organismo durante mais tempo. Então, eu posso iludir os meus sentidos na mesma com o quadradinho de chocolate que vou comer a seguir, pronto, enfim. Os médicos que não me ouçam muito dizer isto, porque se calhar não eram muito apologistas, mas antes eu, digamos que vou a testar o meu depósito com um açúcar bom, que é a fruta. Percebe aquilo? E com o tempo, se fizer este exercício, provavelmente depois já nem precisa do bocadinho de chocolate ou vai comê-lo de vez em quando. Eu também como chocolate e até como bastante daquele negro, pronto, às vezes gosto sabe-me bem. Mas quando eu começo a ver que recorrentemente estou a ter muita necessidade, eu vigio logo o que é que estou a comer de frutas ou de legumes. Eu desde que me conheço Mas começo a fazer esse exercício. Que tenho uma enorme necessidade de chocolate. Pronto. Desde que me conheço. Pronto, mas começo a fazer esse exercício. Eu também tenho tendência para ter o açúcar baixo, portanto, muitas vezes preciso de comer um bocado de açúcar, algo que tenha açúcar, e então é uma forma de fazer essa alteração. Portanto, estávamos na alimentação, exato, não é? Exato, e eu queria fazer aqui também uma alusão a outros tipos de alimentações, que essas sim trabalham a nossa parte energética. Nós estamos muito habituados à carne e ao peixe, comemos muita carne, comemos muito peixe, aliás, muito pouco peixe no nosso país e muito mais carne. É preciso que as pessoas se mentalizem que, por questões ambientais, e não só, que nós também não temos tempo para falar nelas aqui, a alimentação que não contém carne ou não contém peixe, desde que se saiba fazer, e para isso é preciso aprender. Não é como as pessoas pensam, comem um prato de vegetais, de salada ou de feijão verde e que é aquilo. Não tem nada a ver com isso. Aliás, eu vi uma vez num programa na televisão que era uma autêntica vergonha num telejornal sobre isso e que, inclusivamente, tinham um acompanhamento de uma nutricionista. Portanto, eu achei aquilo um pavor. Porque é a ignorância pura. É a mais perfeita ignorância. É eu querer fazer uma experiência numa determinada área e nem sequer me documentar para tentar perceber o que é que eu tenho que fazer. E nunca se devem fazer também experiências bruscas. O corpo tem que se ir habituando. Mas está provado, mais que provado, que nós vivemos, e eu já vivo há alguns anos assim, sem carne, até sem peixe, embora eu peixe coma de vez em quando, e também sem o chamado leite de vaca. E existem vários existem vários estudos que comprovam isto e que não vêm à superfície porque não há interesses económicos, há lobbies económicos que não lhes convém que isto venha à superfície. Mas isso é outra polémica. O que é que eu quero dizer aqui é que, se puderem começar a perceber e a investigar um pouco, e até pela internet há muita coisa, e depois podem fazer outro tipo de abordagens, sobre a alimentação macrobiótica, que essa ainda inclui a carne e o peixe, mas vai buscar uma data, as algas, por exemplo, cereais, e podem encontrar lá coisas que lhes agradem ao paladar e comecem a experimentar. A vegetariana também. E há aquilo que se chama alimentação viva, que é um conceito novo. Eu fiz uma formação o mês passado sobre isso, que é realmente aprendermos a fazer tartes ou a fazer almôndegas, ou enfim, a fazer o mesmo tipo de alimentação, mas só com alimentos crus, sem os cozinharmos. Ai. É excelente. Agora dizemos assim, mas eu agora tenho que fazer isto tudo. Não, até porque eu, por exemplo, vivo num país que tem inverno e eu não me estou a ver ser muito aconselhável fazer só uma alimentação viva que não vai ao fogão. Quando eu preciso também do quente, de algo quente no inverno. Não é? Agora, nisto tudo tem que haver bom senso. Eu tenho que perceber se eu sou realmente uma pessoa para quem a carne é importante. E quando nós falamos também nas energias, energia feminina, energia masculina e com licença, e percebermos essas polaridades, nós vamos perceber também que há pessoas até precisam de mais condimento, de mais energia yang, de mais energia masculina. Eu estou aqui a lembrar-me de um programa que fiz com o Dr. Simão Oliveira, ele é naturopata e se calhar os nossos ouvintes mais habituais lembram-se dele e do programa, em que ele disse uma coisa muito curiosa e que se calhar a maior parte das pessoas também não sabe. De acordo ou conforme o nosso tipo sanguíneo,
o nosso Também. tipo de sangue, há alimentos que não devem ser ingeridos. Por exemplo, eu sou O positivo e ele disse-me a mim que teria que anular o leite da minha alimentação, porque o leite não é um dos alimentos que um O positivo menos tolera. Exato. E eu larguei o leite e a verdade é que não me sinto pior por causa disso e até melhorei em determinados aspectos após o acordar, não é? Quando eu o ingeria. Portanto, se calhar também é importante as pessoas começarem a perceber-se. Há muita gente que não sabe o tipo sanguíneo, Ângela. Sim. E há pessoas que fazem alusão com o tipo sanguíneo e há outras pessoas que fazem alusão com outro tipo de características. Depende depois do estudo que é feito sobre aquela pessoa. Agora, o que é importante é que nós comecemos a perceber que nós temos que começar a tomar cada vez mais atenção ao nosso corpo físico, claro. Porque é o que nós precisamos para estar cá e fazermos esta vida e fazermos a nossa missão. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência para ser agressiva, ou seja, que se irrita com facilidade, que é capaz de inclusivamente até quase partir para a violência com muita facilidade, essa pessoa devia abolir da sua alimentação tudo quanto seja carne, tudo quanto seja pimenta. Portanto, cafeína, tudo quanto sejam alimentos muito yang ou com uma energia masculina muito forte, não é? Porque é a associação que se faz. Porquê? Porque aquilo vai-lhe dar ainda mais tendência para ter aquelas características. Então, terá que ter cuidado e há forma de nós contornarmos essas situações e nós mais à frente falaremos delas. Agora, ter a noção que a própria alimentação nos ajuda a mudar a nossa energia. O nosso campo energético. Exato, não é? exato. Isso é que é muito importante. Por fim, eu não queria terminar o programa, mas realmente, Ângela, temos um minuto. Pois, é pelo menos deixar a dica de que o Reiki é uma das formas que existem ao nosso dispor para trabalhar a energia, não é? Nós temos pouco tempo para falar, mas de uma forma muito resumida, eu costumo dizer que o Reiki é mais uma ferramenta que nós hoje em dia temos ao nosso dispor para podermos trabalhar a nossa energia de uma forma muito fácil e de uma forma muito eficaz. Pronto. É um processo que se faz com as mãos, que hoje em dia há várias formas ou várias pessoas que nos ajudam a iniciar nesse processo. E o que é que ele vai fazer? Através da colocação das mãos em determinados pontos do corpo, eu vou trabalhar energeticamente esses pontos do corpo. E normalmente esses pontos do corpo não são mais do que sítios onde existem glândulas que são responsáveis pelo equilíbrio, ao fabricarem as hormonas, são responsáveis pelo equilíbrio hormonal do nosso corpo. E então eu posso trabalhar esse equilíbrio hormonal em termos de energéticos. Porque eu digo, como nós já temos dito aqui, por trás do registro físico, ou seja, da doença, está sempre a componente energética. Pronto. Eu posso dar um exemplo muito simples para quem está a ouvir, que é o seguinte. O caso de um diabético, e eu tenho essa experiência em casa. A minha mãe tinha diabetes já há bastantes anos, eu fiz iniciação em Reiki, ela levou algum tempo a fazê-la, mas depois acabou por se convencer e foi fazer. E eu nesse fim de semana, porque o curso que ela fez é um curso também com uma duração adequada, porque hoje em dia também existem aí coisas feitas muito à pressa e as pessoas que não estão habituadas a fast food são muito direcionadas também para esse tipo de soluções muito rápidas. É um curso com 2 dias e meio. E eu, nesse fim de semana, tive que lhe mudar as quantidades de insulina. Repare. Porque ela não necessitava de tantas, provavelmente. Porque começamos logo a ver que ela, ao fazer a medição dos diabetes, estava com valores muito mais baixos. E a partir daí, ela, na semana seguinte, mudou drasticamente as quantidades, baixou drasticamente as quantidades de insulina que tomava. E aconteceu outra coisa, é que inicialmente a médica queria que ela tomava de manhã e à noite, e queria que ela tomasse ao meio-dia a chamada insulina rápida, ou seja, é forçar o corpo cada vez mais a trabalhar. E eu disse, doutora, dê-me algum tempo, porque eu sabia que ela ia fazer a iniciação e eu já estava a fazer também alterações na alimentação em casa e estava à espera de obter resultados. Eu disse, dê-me algum tempo, porque eu estou a fazer aqui algumas alterações e vamos ver se realmente ela não chega a tomar. Não precisou de nada disso. Ela hoje em dia toma quantidades ínfimas de insulina, quando ela tomava quantidades na ordem dos 20 e tal, e de manhã, e à noite 10, 12, 14, portanto, ainda lhe queriam pôr a de meio-dia. Está a perceber? Então o que é que isto acontece? É muito simples. Isto não é nenhum milagre. O milagre é o seguinte. Uma das posições das mãos é a fígado-pâncreas, aqui nesta zona.
estamos a dar mais energia àquela zona. Ao darmos mais energia, estamos a favorecer a produção natural que o organismo tem de insulina, porque a pessoa ter que tomar insulina é porque o corpo não está a fabrica. Exatamente, não está a conseguir produzi-la. Então eu estou a ajudar o corpo a produzir energia de uma forma sã, de uma forma perfeitamente natural. A partir do momento que eu estou a fazer, não preciso de lhe meter para lá nada adicional. Ótimo, excelente. Portanto, fica aqui uma dica também para começarem a procurar estas alternativas. E eu vou aproveitar essa informação. informação. Se calhar podemos falar um pouco mais sobre claro. o Reiki, porque ele tem pano para mangas, embora eu não exerça como profissão, mas é uma coisa que eu uso no meu dia-a-dia e que tive dentro de casa. Prova provada. Exatamente. Eu vou aproveitar a dica do Reiki para informar de que a Associação Reiki Sem Fronteiras existe em Braga. Elas inclusivamente fazem Reiki de forma gratuita à comunidade. Estão no Centro Campos, na rua Monsenhor Airosa, número 65. Basta dirigirem-se lá e fazerem as marcações e o Reiki é dado de forma gratuita, portanto, até isto claro, está... a um preço simbólico. Ou um preço simbólico, quem quiser €1, 2, 5, 6, claro. Enfim. Portanto, Reiki Sem Fronteiras, na rua Monsenhor Airosa, número 65, no Centro Campos. Ângela, estamos mesmo a chegar ao nosso limite. Vou agradecer mais uma vez o programa, eu é que agradeço, o programa de hoje também. E voltamos-nos a ver na próxima rúbrica. Exato, na próxima rúbrica. Com o tema no próximo mês. Com o tema Vidas Passadas. Sim. Este sim. Obrigada, Ângela. Nada, obrigada eu. E umas boas férias para quem já estiver em férias. É verdade, é verdade. Ou que vai entrar dentro de pouco tempo. É verdade. E, portanto, mesmo em cima do nosso limite de tempo, quero informar-vos de que o passatempo desta semana continua à vossa inteira disposição. O apoio habitual das lojas Parfois e das edições Europa-América. Desta vez, o exemplar de literatura em passatempo é Energia Cósmica. Tem tudo a ver. Exato. Nós puxamos esta energia deste livro hoje aqui para atraímos. Acabamos por atrair. Portanto, Energia Cósmica são 2 exemplares das edições Europa-América. Basta para isso enviar-nos um e-mail para olharnofeminino@iol.pt. Os 3 primeiros e-mails a chegar ao nosso correio eletrónico vão então receber acessórios das lojas Parfois e o exemplar de literatura Energia Cósmica. Podem ouvir-nos todos os sábados pelas 10 da manhã em 97.5 na Rádio Universitária do Minho ou através da nossa emissão online em www.rum.pt. Este programa vai ficar disponível também em podcast. Vamos despedir-nos desejando-vos um feliz fim de semana.